Quando o alimento chega no estômago, nós temos um novo processo que vai acontecer. O estômago, ele é uma bolsa com formato meio que de J. Você vai ver que ele faz assim, ele tem uma descidinha, uma barriguinha na parte de baixo. Ele possui músculos também em sua parede, o que vai facilitar a movimentação do alimento ali dentro da estrutura. E o estômago, ele se situa entre o esôfago e o intestino delgado. Localizado geralmente do lado esquerdo do abdômen, logo abaixo das últimas costelas, ele tem cerca de 25 centímetros de comprimento e uma capacidade de 1 a 2 litros. Essa capacidade pode variar de acordo com a quantidade de alimento que você ingere por dia. Tá? Dependendo da quantidade de alimento, seu estômago dilata, dependendo da quantidade de alimento, seu estômago contrai. Daí a cirurgia bariátrica, que reduz esse estômago. Tem N tipos de cirurgia, com balão, com redução do próprio estômago, o que vai dificultar a alimentação da pessoa e ela acaba emagrecendo. Tá? Apresenta duas comunicações, uma abertura na parte superior com o esôfago e uma abertura na parte inferior com o intestino delgado. Essa abertura da parte superior é chamada de esfíncter, que é um anel muscular. É um anel muscular. Esse esfíncter ele se fecha assim que o alimento entra, para evitar que o suco gástrico volte a queimar, venha queimando o esôfago. Algumas pessoas têm problemas nesse esfíncter, nesse anel, e o suco gástrico acaba voltando, queimando, vindo aquela queimação no esôfago. Tá? E esse processo ele vai ser tratado, pode ser tratado com medicamento, ele pode ser tratado com cirurgia, tem N tipos de tratamento. Na parte inferior nós temos um outro anel que é só aberto quando o alimento já está digerido. A digestão aconteceu, agora o alimento vai ser liberado. Quando o alimento foi engolido pela boca, não engolimos, a gente chama isso de bolo alimentar. Esse bolo alimentar vem descendo, passando pelo esôfago até chegar no estômago. E uma vez lá no estômago, esse bolo alimentar agora recebe outro nome, chamado de quimo. Quimo. Então, o quimo, ele vai sofrer a digestão, ele vai sofrendo a digestão, e esse quimo agora, assim que digerido, ele é liberado através do esfíncter piloro para o intestino delgado, aonde ele vai continuar o processo de digestão. Lá no estômago, aqui ó, só mostrando aqui ó, o bolo alimentar chegou e é jogado aqui no estômago. Tá? O esfíncter se abre, o esfíncter cárdia se abre e libera o alimento para dentro do estômago. Também podemos chamar de esfíncter esofágico, mas geralmente vai ser chamado de esfíncter cárdia. Na parte de baixo, o esfíncter piloro. Aqui o estômago, tá? Mostrando a estrutura dele, bonitinho aqui. Então, as funções do estômago. O estômago produz o suco gástrico, que é constituído de água, ácido clorídrico, cuja função dele não é fazer a digestão, tá, gente? O ácido clorídrico, a principal função do ácido clorídrico é matar micro-organismos que venham no alimento contaminado. Tá? Além disso, enzimas digestivas, aí dentre elas nós temos a pepsina, que digere proteína, a renina, que digere proteínas do leite, principalmente em bebês, e a lipase, que digere lipídios. É claro que em pequenas proporções. Então, focando aqui, gente, função do ácido clorídrico. A função do ácido clorídrico é duas. Primeiro, matar micro-organismos. E a segunda, ativar as enzimas digestivas, que é a pepsina e a lipase. Elas são ativadas na presença desse ácido. Elas são ativadas na presença desse ácido. Só para ficar claro, a gente não tem nenhuma célula no nosso corpo que vai produzir o ácido clorídrico especificamente. O que nós temos são células que bombeiam para dentro do estômago, H+, e outras células que bombeiam dentro do estômago, dentro da bolsa do estomacal, o Cl-. Quando o H+ e o Cl- se encontram ali dentro daquela água, isso forma o ácido clorídrico. Então esse ácido clorídrico ele é produzido separadamente. As enzimas, tanto pepsina, quanto a renina, quanto a lipase, elas são produzidas na sua forma inativa, que é o pepsinogênio. Tá? Quando elas são produzidas na forma inativa, na forma do gênio, que a gente chama de gênio, o sufixo gênio é a enzima inativa,
elas são ativadas na presença do ácido. Então essas enzimas só são ativadas quando o alimento já estiver lá dentro, com ácido clorídrico, aí sim inicia o processo de digestão. Então, novamente, destacando a estrutura do estômago, o esfíncter cárdia aqui, essa região é a região chamada região do fundo estomacal, o corpo estomacal, o antro piloro, a parte pilórica e aqui, por último, o canal piloro e com o seu esfíncter piloro que vai contrair e relaxar, permitindo a saída do alimento para o duodeno. Então nós temos o esfíncter cárdio aqui em cima, a região do fundo, a região do corpo e o esfíncter piloro cá embaixo, que vai permitir a saída do alimento para o intestino delgado. Pessoas que roem unha, tá? Agora vamos pegar aí a galerinha que come unha aí. Geralmente o que acontece é um problema estomacal, que pode acabar gerando úlceras estomacais, as pessoas que comem unha, roem unha. Por quê? A unha é formada de queratina que não é digerida pelo nosso suco gástrico e elas podem acumular nessa região do antro piloro, causando feridas na estrutura do estômago. Ah, como assim, professor? Bom, o estômago, como nós já falamos agora, ele é uma estrutura que tem ácido clorídrico. E o pH é em torno de 2,5, cara, é extremamente ácido. Além de enzimas que digerem proteína, o estômago é feito de proteína. E por que ele não é destruído? Gente, o estômago, ele produz uma camada de açúcar ao redor de toda a parede. Esse açúcar que é produzido é um muco que produz toda a camada e o suco gástrico não digere esse açúcar, digere proteína. Então essa camada, essa mucosa cheia de açúcar que reveste toda a camada interna do estômago, ela evita do próprio suco gástrico atacar o estômago. Só que quando você tem ou problemas de estresse que venham a diminuir a produção desse muco, ou comer unhas, vão causar pequenas fissuras e aberturas no muco, aí sim o suco gástrico pode acabar atacando a parede do próprio estômago e causando úlceras gástricas, tá? Levando a uns problemas extremamente sérios. Tá? Então, só mostrando aqui, ó, de novo, a mucosa. Essa mucosa ela é revestida por uma camada de açúcar que eu já falei. E essa camada de açúcar evita que o estômago seja atacado pelo seu próprio suco gástrico. Isso é importante de você entender. Tá? Por que as pessoas, quando estão estressadas, têm geralmente úlceras gástricas ou estomatites? Por conta da diminuição da mucosa. O estresse, um dos efeitos colaterais do estresse é a redução das mucosas, redução da secreção da mucosa. E a mucosa estomacal produz uma camada de açúcar. E isso pode acabar, nas pessoas estressadas ou pessoas que têm algum problema, acabar atacando a parede do estômago, levando ao aparecimento de úlceras. O estômago, ele é constituído, é claro, né? Como eu já falei, um tecido mucoso interno, tá? São essas células epiteliais aqui que formam a mucosa, vasos sanguíneos, tecido nervoso que recebe sinais, logo depois uma musculatura lisa que permite a contração e tecido conjuntivo para preenchimento dos espaços internos da camada estomacal. Tá? E toda a parte interna é uma cavidade onde essas células epiteliais cilíndricas aqui divididas, é claro, algumas vão secretar determinadas substâncias, outras vão secretar outras substâncias. Umas secretam açúcares, outras vão secretar enzimas, outras vão secretar água, outras vão jogar lá para dentro HCl, outras H+, outras vão secretar Cl-. Tudo isso vai formar o nosso suco gástrico. Tá? Então, a digestão no estômago, como a gente já falou, o suco gástrico ele é produzido pelas glândulas estomacais e esse suco gástrico ele vai ser constituído do ácido clorídrico, como eu já falei para vocês, não é produzido ácido clorídrico HCl, é bombeado lá para dentro H+, bombeado lá para dentro Cl-, aí na água acabam formando o ácido clorídrico. Função: tornar o pH mais ácido,
né, amaciar os alimentos e esterilizar esse bolo alimentar. O ácido clorídrico, a sua principal função é esterilizar e ativar a enzima. Esterilizar o alimento, ativar a enzima. Isso tem que estar na sua cabeça. Que enzimas são ativadas? A pepsina, a renina e as lipases estomacais. Tá? A pepsina é a enzima responsável pela digestão de proteínas. É importante salientar que essa enzima é liberada na sua forma inativa, que eu já tinha falado com vocês, que é chamado de pepsinogênio, e só é ativada na presença do ácido clorídrico, aí se transforma em pepsina na sua forma ativa. A renina, produzida em grande quantidade em recém-nascidos e crianças de pouca idade, e em adultos ela quase não é produzida. A sua principal função é coagular proteínas do leite para facilitar a digestão pela pepsina. Tá? Então a função da renina é coagular a proteína, formar uma massa, essa massa é que vai ser digerida. Quando você tem um nenenzinho, você bota lá, amamentou, aí você põe para dar aquela rotadinha, às vezes dá uma gorfada. Sai parecendo uma coalhada da boca da criança. Por que isso? Porque a renina já estava atuando lá no estômago, formando essas massas de leite que serão digeridas. Dali que o neném vai conseguir suas proteínas, tá? Além disso, a pequena quantidade de lipase estomacal é encontrada também no suco gástrico. A grande maioria dos livros didáticos nem cita lipase estomacal, mas ela existe e ela é encontrada sim no estômago em pequenas proporções, tá? Após sofrer a ação do suco gástrico, o bolo alimentar passa a ser chamado agora de quimo. Tá? Então o bolo alimentar agora é chamado de quimo e ele vai, depois de digerido, para onde? Intestino delgado. O intestino delgado, é ele aqui. O intestino delgado é dividido em 3 partes, tá? Duodeno, jejum e ilho. Ele tem cerca de 6 metros de comprimento e 3 centímetros de diâmetro, é extremamente estreito. E apresenta uma enorme quantidade de vilosidades. O que são isso? Dobras intestinais. E além disso, nessas dobras intestinais, nós temos células que têm microvilosidades. Isso vocês aprenderam no ano passado. Tá? Se tem alguma dúvida, volta nos vídeos anteriores. Volte nos vídeos anteriores, onde a gente fala de estruturas especializadas de membrana celular. Tá? Lá nós mostramos especificamente as microvilosidades, que são adaptações da membrana das células intestinais e de outros tipos celulares também. Mas aqui a gente está focando nas células do intestino, beleza? Alguns livros vão dividir o intestino delgado em duodeno, jejum e ilho, jejum e ilho sendo uma parte só, tá? Jejum e ilho, duodeno e jejum e ilho. E outros dividem em duodeno, jejum e ilho. A diferença dá na mesma, que é duodeno, jejum no ilho, duodeno, jejum no ilho é o mesmo, não muda nada. Eles tudo estão lá e vai continuar estando lá. Aqui nós temos um corte transversal do intestino, tá? Mostrando o lúmen intestinal e você consegue ver, olha só, as vilosidades. Cada célula, se ampliasse a célula, você ia ver células que também tem vilosidades, chamadas de microvilosidades. Para que o intestino tem vilosidades e as células do intestino que têm vilosidades têm microvilosidades? Para fazer com que o alimento passe entre essas dobras, aumentando a superfície de contato, facilitando a absorção dos nutrientes. Então o intestino delgado, ele só serve para absorção de nutrientes? Não, é lá que vai acontecer boa parte do processo de digestão também. Mas é importante destacar essa função das vilosidades, que é a absorção dos nutrientes. Então o intestino delgado, como a gente já falou, dividido tem aproximadamente 6 metros de comprimento, dividido em 2 ou 3 partes, vai depender do livro. O duodeno tem um comprimento que equivale a 12 dedos, daí o bendito do nome, duodeno de 12 dedos. Como eu já falei, o intestino delgado ele vai ser formado pelo duodeno, jejum e ilho. Tá? Internamente, possuem as vilosidades intestinais que nós mostramos, que vai aumentar a superfície de contato para facilitar o processo de absorção. E as vilosidades possuem em seu interior vasos sanguíneos. Por quê? Quando o nutriente é absorvido pelas vilosidades,
é jogado os nutrientes para dentro do vaso sanguíneo e ele vai fazer a distribuição desses nutrientes para o corpo todo, né? E esse processo de circulação a gente vai aprender posteriormente. O intestino delgado e suas glândulas anexas. A primeira glândula anexa que eu vou destacar aqui vai ser o pâncreas. Ele é uma glândula situada atrás do estômago e produz o suco chamado suco pancreático. Então, assim que o alimento é lançado no duodeno, o pâncreas libera o suco pancreático. Além do suco pancreático, tá, gente? O pâncreas também produz insulina, que é lançada diretamente na corrente sanguínea e ela controla a concentração de açúcar no sangue. Vai precisar lembrar disso agora, neste momento? Não. Por quê? Depois nós vamos focar nas funções do pâncreas, nas funções chamadas de funções endócrinas, que é quando ele secreta a substância para dentro da corrente sanguínea, que é um hormônio, que é no caso aí a insulina. Mas isso é para depois. Vamos focar agora no suco pancreático, ok? O suco pancreático, ele contém o quê? Água, enzimas. Quais são as enzimas? Amilase pancreática para digerir amido, ó. Lipase pancreática para digerir lipídio, tripsinogênio que digere proteína, quimiotripsinogênio que digere proteína, fosfolipases A e B que digerem fosfolipídios, nucleases que digerem o que? Material genético. Ah, material genético. Gente, quando você come qualquer coisa que você está comendo vem de um ser vivo, mesmo que cozido, aquilo tem células com material genético, a gente digere e aproveita esse material genético para nós. É claro que não ele na forma integral, a gente fragmenta ele. E grandes quantidades de íon bicarbonatos e que vão manter o pH do intestino em 8 e 8,3. Então presta atenção. Na boca, quando a gente falou lá no início, o pH bucal ele fica na faixa de 7 um cadinho, ou seja, praticamente um pH neutro. Quando o alimento vai para o estômago, o pH é extremamente ácido, ficando aí na faixa de 2, 2,5, algumas vezes 3, mas nessa faixa 2, 2,5 é o pH estomacal devido ao ácido clorídrico. Quando o alimento que veio lá do estômago, na forma do quimo, chega no intestino delgado, o suco pancreático libera, o pâncreas libera o seu suco pancreático que tem íons bicarbonato, que neutralizam o ácido, fazendo com que o pH agora desse bolo alimentar fique na faixa de 8, 8,3. Quando esse alimento que veio do estômago chega no intestino delgado, ele passa agora a se chamar de quilo. Então, agora o quilo vai sofrer a ação do suco pancreático. Observe que até agora a boca só digeriu carboidrato. O estômago basicamente digeriu só proteína, uma pequenininha parte de lipídio. A digestão acontece no intestino delgado, onde o suco pancreático libera amilase, libera lipase, libera quimiotripsinogênio, libera tripsinogênio, libera fosfolipase para digerir fosfolipídio de membrana, gera nucleases para digerir material genético. Então é aonde que acontece basicamente a digestão? No intestino delgado. E as pessoas focam com a digestão no estômago. Tá? O maior foco da sua digestão é no intestino delgado e não especificamente no estômago. O estômago vai digerir basicamente proteína, uma porcentagem ínfima de lipídio. Então, continuando, além do intestino delgado ter o pâncreas como glândula anexa, ele tem uma outra, que é a vesícula biliar barra fígado. Por que vesícula biliar barra fígado, professor? O fígado secreta o líquido biliar que é armazenado na vesícula e esse líquido biliar é liberado pela vesícula toda vez que é necessário. Qual é a função dele? Bom, como a gente já falou, né, o fígado ele é a maior glândula do corpo humano, ele se situa à direita do estômago e produz a bile, que é o líquido biliar que é armazenado dentro da vesícula. A bile é um líquido amarelo esverdeado que se acumula
A bile é um líquido amarelo esverdeado, né, que se acumula na vesícula biliar, como a gente acabou de destacar. E qual é a função da bile? A bile, na verdade, ela é resto de degradação de células e de material que o fígado destruiu. O fígado é um dos órgãos que é responsável pela degradação de substâncias tóxicas, remoção de hemácias velhas. E quando você quebra a hemácia, você libera uma substância chamada de bilirrubina. Essa bilirrubina, então, é concentrada juntamente com sais e outros íons e é lançada dentro da vesícula biliar, formando a chamada bile. Qual é a função da bile? A bile, ela vai ser excretada, porque ela é resto. E o nosso corpo usa esse resto como um detergente. É, um detergente. A vesícula biliar, quando lança a bile lá no intestino delgado e se mistura ao quilo, isso vai fazer com que a gordura se dissolva melhor. Em vez da gordura, quando você joga óleo na água, ele não tende a aglomerar, né? Ele tende a aglomerar. Quando você joga um detergente, você emulsifica essa gordura, separando ela em porções menores. Então a função da bile é essa, a função detergente, emulsificar a gordura. Transformar a gordura em porções pequitinhas, para facilitar a ação da lipase pancreática, digerindo então os carboidratos. Digerindo então os lipídios. Então, qual é a função da bile? A função da bile é emulsificar a gordura, facilitando a ação das lipases pancreáticas, digerindo assim melhor o alimento. Então, como eu já falei, a bile é caracterizada por ser alcalina, tá? A bile, especificamente, ela é caracterizada por ser alcalina e amarga, sendo 85% de água, 10% de bicarbonato e outros sais, nos quais seriam 3% de pigmento, 1% de gordura e 0,7% de sais e 0,3% de colesterol. Como eu falei, a função da bile é atuar na emulsificação de gorduras, transformar ela em porções menores, em micelas menores, em bolinhas menores, facilitando a ação da lipase pancreática, enzima produzida pelo pâncreas, que eu já frisei, que vai digerir a gordura. Então, resumão aqui total, vamos lá. Boca, digestão mecânica, glândulas salivares, libera a saliva. A saliva faz a digestão do quê? Do amido, ajuda na digestão do amido. O alimento é levado pelo esôfago por movimentos peristálticos até o estômago, aonde o suco gástrico, que é composto de quê? Pepsina, que vai digerir as proteínas, e algumas lipases, que vão quebrar as gorduras. De lá, esse alimento, na forma do... Aqui formou o quimo é levado para o intestino delgado, na forma do quilo agora. E lá, o que vai acontecer? Você vai ter o suco pancreático, que vai digerir proteínas, que vai digerir amido, vai digerir lipídios, além de digerir também fosfolipídios e material genético. Tudo isso. O alimento, então, é levado para o intestino grosso. Tá? Enquanto ele caminha pelo intestino delgado, sendo digerido, ele vai ser absorvido. Aquilo que não foi utilizado no processo de absorção é levado agora para o intestino grosso, aonde ele vai ser convertido em bolo fecal. Então, ó, bolo alimentar, quimo, quilo, bolo fecal. Então, o quilo. No quilo, nós vamos ter os componentes de glicose, frutose, galactose, resultante das digestões, além de aminoácido, resultante da digestão da proteína, ácido graxo e glicerol, resultante da digestão dos lipídios. Os produtos finais da digestão vão ser absorvidos pelas microvilosidades, vão cair na corrente sanguínea e ser distribuídos ao longo do corpo. Vitaminas e sais minerais também serão distribuídos para todas as células, absorvidas pelas microvilosidades. Depois que houve a absorção dos nutrientes, como eu já falei, ao longo do intestino delgado, aquilo que sobra, água, detritos e alguma pequena quantidade de vitaminas e sais minerais,
vão ser levados para o intestino grosso através dos movimentos peristálticos e vão formar o chamado bolo fecal, que será eliminado, tá? No intestino grosso vai ter absorção de água, pequena concentração de absorção de sais minerais e vitaminas, pequena também, e formando aquele bolo maçaroso, que é as fezes, chamado de bolo fecal. Então aqui, o intestino grosso, onde acontece todo esse processo, ele é constituído pelo seco, que é essa região aqui, a região do colo, que é isso aqui, tem um cólon chamado de cólon ascendente, porque ele sobe, cólon transverso e cólon descendente, porque ele desce. Então, seco, o cólon, ascendente, transverso, descendente, o reto, que é essa última parte, e o ânus, aonde você vai ter a liberação das fezes. Aqui na região do seco nós temos o apêndice secal, tá? Que é o nosso apêndice, que é um órgão vestigial, cuja função anterior dele era a proteção do sistema digestório, tá? Ele produzia anticorpos, ainda produz uma pequena quantidade, mas ínfima, tá? Isso a gente vai deixar para falar quando estiver falando de sistema imunológico, mas vamos lá. Seco, que é essa parte aqui de baixo, tá? O intestino delgado acabou aqui, ó, jogou o bolo fecal aqui dentro, ó. Cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente. À medida que o bolo fecal vai se acumulando no reto, ele manda uma pressão, essa pressão é interpretada pelo seu corpo e você entende que está na hora de fazer uma visita ao vaso sanitário e você, através de contrações musculares que vão auxiliar a liberação das fezes pelo ânus. Tá? A formação das fezes, ela vai se dar pela absorção da água, tá? Que vai formando o bolo fecal à medida que ele transita ao longo do intestino grosso, que eu acabei de frisar. Tá? Só para mostrar aqui para vocês, eu gosto muito desse vídeo, que ele destaca as partes do intestino, mostrando a formação. Olha só, o peristaltismo agora na região do intestino grosso, se você consegue observar, olha, ele vai contraindo. E à medida que ele vai contraindo, olha, o bolo fecal vai se formando lá dentro, olha lá, e vai sendo empurrado em direção ao reto, que pelo colo transverso, aqui colo ascendente, colo transverso, colo descendente, que passa lá para trás, e as fezes vão transitando ao longo do intestino grosso até chegar lá no reto, aonde se acumulam, e daí vem a vontade de ir ao banheiro, beleza? Bom, gente, a nossa aula era essa. Espero que vocês tenham entendido sobre o sistema digestório, tá? Espero que todas as dúvidas tenham sido sanadas. Quaisquer outras dúvidas pode deixar no comentário, tá? Se você gostou da aula, já deixa aí seu like aí, tá? E se inscreve no canal seguindo a gente aí para não perder nenhuma aula futura, beleza? Um forte abraço para vocês, eu espero vocês no nosso próximo encontro. Valeu!